Vai fazer live também ou não? Sim. E o meu programa, conversando, me distrair, tá abrindo o teu programa, o meu programa. Quase que abriu o meu. Lucas, que isso, cara? 8 horas, 9 minutos, temperatura de 23 graus, temperatura mais elevada no comparativo com os últimos dias. A partir de agora tem uma emoção, afeto, comportamento para você. Telefones 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Torpedo 991629923, WhatsApp 991629943. Também, se você ainda não segue as redes sociais da Rádio Irapuru, segue lá, o @Rádio Irapuru, lá no Instagram, Facebook, TikTok, no antigo Twitter, que agora é o X, é só seguir, @Rádio Irapuru. Doutor Érico, depois de um tempo, retornei, e o senhor também, né? Semana passada o senhor estava com uma folguinha e tal, hoje estamos aqui nós dois novamente. Boa noite. Que legal, Tibola. Boa noite, ouvintes, boa noite, Tibola. Senti muito a tua falta, 2 semanas aqui. Duas semanas estava trabalhando com outros colegas, mas já não tinha o mesmo traquejo ou a mesma sintonia. Se eu achava ruim com o Tibola, muito pior sem o Tibola. Brincadeira, meu amigo. Né? Brincadeira. Que bom que dá para brincar, mas que bom que a gente vai poder seguir essa parceria, fazendo esse trabalho junto, estando com o nosso ouvinte e trazendo informações. A proposta de hoje do Emoção, Afeto, Comportamento é algo diferente do habitual, é a 3ª vez no ano que vamos fazer isso. O título é Pergunte ao Psiquiatra. Tá, mas que história é essa? A ideia é deixarmos o tema livre. Eu trouxe alguns questionamentos, alguns temas atuais que eu acho a gente interessante pensar, revisar, mas também de deixar esse convite para os ouvintes que participem através do telefone, através do WhatsApp da rádio, tragam seus questionamentos, o seu ponto de vista, as suas dúvidas, se tiver discordância. A ideia é termos um tema livre para a gente poder bater um papo no sentido pensar, refletir, revisar algumas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, até para que a gente possa, Tibola, assim, fazer melhores escolhas e ter menos chance de levar gato por lebre, que é uma coisa bastante frequente. Então, ouvinte, tu já falou os telefones, né? Já disse, mas vale a pena de novo. Vamos lá, por favor. Vamos querer que o pessoal participe bastante. Se você não tem anotado, por favor, anote e participe conosco. O Torpedo, para você mandar mensagem SMS, 991629923. O WhatsApp, mensagem de áudio ou também mensagem de texto, 991629943. Quer falar conosco no ar ou fora do ar também? 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Perfeito, Tibola. Vamos começar falando algumas coisas interessantes do nosso cérebro, né? O nosso cérebro é um órgão bastante complexo, muito interessante, que se conhece muita coisa do seu funcionamento, mas ainda tem muitos mistérios. Agora, qual é o problema do nosso cérebro? Além de ser complexo, de comandar a nossa vida, as nossas emoções, a nossa respiração, o funcionamento do nosso coração, o nosso cérebro, ouvintes, Tibola, ele é muito imediatista, ou seja, ele não tem paciência. O nosso cérebro, se não for treinado, ele vai ter dificuldade de esperar, de pensar, de entender as coisas. E o que o nosso cérebro busca? O nosso cérebro busca, primeiro, autopreservação, quer dizer, nos manter vivos. Daí que vem muitos medos, que é uma coisa interessante, por que a gente tem tanto medo, mas também o nosso cérebro busca, pessoal, a questão de prazer,
eu quero ter prazer, quanto menos esforço, melhor, quanto mais rápido, quanto menos eu precisar esperar. Então, a gente entendendo tudo isso, a gente vai poder pensar que o nosso cérebro precisa ser treinado, o nosso cérebro precisa aprender. E ele precisa aprender o quê? Ele precisa aprender a diferenciar as coisas, por exemplo, o que é real e o que é imaginário, né? Um exemplo que eu gosto muito de usar, aqui em Passo Fundo nós temos 3 voos, né? Para São Paulo tem dois voos diários, que são um da Azul para Campinas de manhã, um da Latam para Guarulhos à tardinha, e alguns dias da semana o voo da Gol que vai para Guarulhos, acho que sai daqui 2h30 da tarde. Tá, mas por que eu trago o avião? Se a gente for, Tibola, comentar com as pessoas, né, a maioria das pessoas ainda vai dizer assim, tá, mas se você entrar num avião aqui para ir para São Paulo, você entra tranquilo, entra seguro, você confia no piloto, na manutenção do avião, etc. e tal. Provavelmente a grande maioria das pessoas vai entrar com bastante medo, com bastante receio e, pior ainda, Tibola, assim, acreditando, não, se eu entrar esse avião vai cair. Tá? Comum. Isso, então, é muito comum. Por que eu trago essa questão do nosso cérebro, né? Porque, então, o nosso cérebro cria determinadas situações e a gente não tem condições, a gente não se dá conta que isso que estamos pensando que é algo imaginário, que é algo irreal. Da mesma forma, vamos dizer, quando compramos um bilhete da loteria, ou mais especificamente da Mega Sena, a chance de sermos premiados na Mega Sena é 1 em 50 milhões. Né? É uma chance remotíssima. Mas o que nos faz comprar um bilhete da Mega Sena? É a esperança ou acreditar que teremos alguma chance de ser premiados. Então, a nossa imaginação nos leva a fazer coisas nem sempre recomendadas, boas, saudáveis para nós mesmos. Então, assim, é bem importante entendermos essas tendências do nosso cérebro, o imediatismo, a busca do prazer, o evitar o esforço. Isso pode fazer com que a gente consiga, Tibola, ouvintes, desligar o piloto automático da nossa vida. E já tem um ouvinte. Vamos aqui, lá. O César mandou uma mensagem dizendo, bom tema de início do programa. É comum, na verdade ele fala assim, é comum, eu já escutei e é comum, né, escutar que o nosso cérebro por si só é preguiçoso. É uma afirmação correta, doutor? Mas é justamente isso, César, que eu estou falando, porque o nosso cérebro quer prazer, o nosso cérebro ele quer menos esforço, ele quer evitar o perigo. Então, a ideia de entrar num avião é algo perigoso. A ideia de fazer uma mudança, né, de trabalho, de cidade, de relacionamento, de endereço. Então, as mudanças na nossa vida são muito assustadoras, porque nós vivenciamos aquilo como algo perigoso. Então, a gente entendendo que o nosso cérebro é medroso, que o nosso cérebro tem dificuldade de distinguir o que é real, o que é imaginário, a gente tem mais condições, Tibola, de assumindo o controle da nossa vida e o controle das nossas situações, dessas situações da vida, e a gente não ficar tão à mercê das emoções, a gente poder lidar melhor com esses pensamentos, lidar melhor com o que a gente imagina. O Fernando Rocha perguntava antes ali, tá, como a gente faz para lidar com os pensamentos negativos? É uma questão bem interessante. Olha, para lidar com os pensamentos negativos, eu diria assim, vamos fazer uma prova de realidade, né? Tá, mas isso que eu estou pensando, isso que eu estou imaginando, tem chance de acontecer? Ou eu estou com medo de que isso venha acontecer? Porque nós, em função da nossa fragilidade física, em função da nossa fragilidade emocional, em geral nós somos muito
assustados, nós somos muito temerosos, e aí, em geral, nós criamos expectativas catastróficas. Por exemplo, tu tens filho pequena, a Esther, que é uma beleza, né? Que é uma lindeza, a Esther. Se vocês assim ficarem meia hora, uma hora sem terem notícias da Esther, mas ela está onde? Está na casa, está na escola, está na casa de uma colega, está na casa de um parente. Se a gente fica um pequeno tempo sem ter notícia de um filho, o que passa pela nossa cabeça, Tibola? Só coisa ruim, né? Coisa ruim. O que aconteceu? Tragédia, desgraça. Eu vou ligar para o hospital, eu vou ligar para o SAMUR, eu vou ligar não sei o quê. Então, isso é o que a nossa fantasia, isso é o que a nossa cabeça nos traz, nos prepara para o pior. Então, assim, em função da história da humanidade, tivemos agora, semana passada, esse tornado aqui no Paraná, em função das pandemias, das pestes, terremotos, maremotos e tudo isso. Então, isso tudo foi nos deixando mais assustados, né? E a gente se preparando para o pior. Tem ouvintes na linha? Tem sim, vamos lá. Ótimo, vamos lá. Alô, boa noite, quem fala? Boa noite, ouvintes da Arapuru. Eu sou o França. Eu esperei muito essa semana para participar do programa, porque eu tive uma perda muito grande na minha vida, que foi há 11 dias atrás. Faleceu minha esposa, uma HC, vítima de um câncer muito forte. Então eu queria perguntar assim para o doutor, como é que a gente, obviamente, a primeira vez que eu sou viúvo, aos 18 anos de convivência com as pessoas, como é que a gente lida com isso, doutor? É bem grave, assim, a dor que a gente sente, a perda, e nos primeiros meses eu sei que é bem difícil e está sendo muito difícil. Como lidar com isso, doutor? França, olha, eu te parabenizo pela tua coragem, pela tua disponibilidade de estar participando, de estar trazendo essa questão, uma questão tão delicada, né, França? Quando a gente passa por uma perda dessa dimensão, ainda que a doença possa nos ajudar um pouquinho em que sentido? De que, à medida que tu sabia da doença da esposa, muitas vezes, quando se está num estado terminal, né, e que se tem um prognóstico assim reservado, como dizem os médicos, a gente vai se preparando para o pior. Então, muitas vezes as pessoas têm chance, assim, ao longo de 30, 60 dias, ou alguns até um tempo mais, de assimilando essa ideia de que vão perder, e as pessoas podem também, França, e se despedindo, assim, fazer um luto antecipado. Então, isso torna as coisas, vamos dizer, menos piores. Não é que torne as coisas melhores. Podem tornar as coisas menos piores porque tu vai te preparando para essa situação. Tu não és pego de surpresa, como um acidente, algo repentino. Agora, de qualquer forma, mesmo que tu já estivesse algumas semanas te preparando para o pior, sempre a gente tem, no fundo, a esperança de que aquilo não aconteça, de que aquilo não se concretize. A gente tem uma esperança, quem sabe, quase milagrosa, que alguma reviravolta possa acontecer, que a tua esposa pudesse se resgatar daquela situação. Mas quando isso acontece, a vida da gente desmorona. Por que a vida desmorona? A vida desmorona porque a vida estava organizada de uma determinada forma, a rotina, os hábitos, a companhia, a parceria da tua esposa. Então, assim, é muito difícil, é desesperador. Por isso que é muito importante a gente contar nesses momentos, por exemplo, mesmo durante o velório, durante o sepultamento e nas semanas que seguem, da gente poder contar com o apoio de amigos, de familiares, de pessoas queridas, para nos confortarem, para que a gente se sinta menos sozinho. Agora, eu vou te dizer mais, assim, num primeiro momento, nos primeiros meses, França,
é um período de sobrevivência. Como assim de sobrevivência? É um período de que tu possa, olha, eu tenho que seguir a minha vida, se tiver filhos, bom, é um motivo muito bom para seguir lutando, eu tenho que cuidar deles, eu tenho meu trabalho, eu preciso dormir, eu tenho que me alimentar, eu tenho que de alguma forma arrumar força para dar sequência à minha vida. E assim, ó, infelizmente não tem um atalho para isso, né? Como é que eu faço para me livrar da dor? Olha, eu acho que vai te ajudar, como qualquer um de nós, a gente assimilar, aceitar essa dor como sendo algo natural, algo inevitável. Vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de desespero, algumas situações, alguns momentos como quem sabe daqui um pouco mais o Natal, ano que vem Dia das Mães, o dia do teu aniversário, o dia do casamento de vocês, o que vocês se conheceram, sabe, Dia dos Namorados. Então tem uma série de datas marcantes que vão evocar tudo isso. Agora, mesmo não sabendo quase nada da tua história, além do fato de que tu perdesse a companheira, quem sabe de uma vida toda, é muito importante e nos consola bastante, França, as memórias que a gente carrega com a gente, ou seja, essas lembranças dos momentos, das situações, das vivências todas que a gente passou, isso é muito bom, isso nos conforta, porque de alguma forma tu percebe que a tua esposa segue contigo. Aquilo que vocês vivenciaram durante tanto tempo, tu me disse 18 anos, foi algo muito consistente, algo sólido e que vai seguir contigo. Pena que terminou, né? Mas quem sabe até em respeito à tua esposa, em amor por ela, que tu possa seguir a tua vida trabalhando, lutando, cuidando da casa de vocês, da tua profissão, se tiver filho, se tiver cachorrinho, enfim, dá um jeito de tocar a vida. Mas infelizmente não tem atalho. Os primeiros meses são pavorosos, a tendência é que segundo, terceiro ano em diante as coisas ficam melhores, sabe? Então esse é o caminho do luto. E na vida, França, a gente passa por muitos lutos. A maioria dos lutos são mais suaves do que esse, mas a gente passa por luto, vamos dizer, quando tem que desmamar do peito da mãe, quando tem que largar a mamadeira, quando tem que deixar de usar fralda, quando a gente começa a ir para a escola, iniciação escolar, quando termina a escola, quando termina a faculdade, quando sai da casa dos pais, quando perde um cachorrinho, quando termina um namoro. Então, a nossa vida é recheada de lutos, é recheada de crises. Isso acontece com bastante frequência, a gente quer queira ou não, mas isso faz parte dos riscos da vida, sabe? Infelizmente, assim, se tu quiseres trazer mais detalhes assim de como tu tá te sentindo, como tá sendo, o que tem te motivado para seguir essa caminhada, se tem filhos, por favor, França, colabora conosco. Um outro ouvinte aqui também. Ótimo, Tibola, vamos lá. E pede o seguinte, ele não se identifica aqui, mas ele pede o seguinte: aquele luto extremo, daquela tristeza absurda, quanto tempo normal é passar por esse luto de muita tristeza, aquela parte mais aguda? Uma mulher que está perguntando aqui. Tá, vamos ver, Tibola. E agora tivemos finados, né? Foi. Sábado, né? Domingo? 8 dias atrás. 9 dias. Tivemos finados, então acho que também é um tema pertinente em função disso. O luto não tem um tempo. Eu já fiz alguns programas sobre luto com a doutora Ciomara Benincá, que é uma psicóloga, tem doutorado nessa área, uma especialista. Então tem alguns fenômenos, alguns estudos, alguns conceitos mais atuais que não dão tempo ao luto. Quer dizer, não é que o luto vai durar um mês, vai durar um ano, vai durar 5 anos. Isso é muito individual, é muito pessoal. Agora, se a pessoa não está conseguindo... essa pessoa não deu seu nome. Não deu, mas é uma mulher. Tá, isso. Então, se lá pelas tantas, esse luto, essa tristeza, o que é essa paralisia, um sofrimento enorme, a sensação de que a vida perdeu sentido,
de que a pessoa não consegue reconstruir a sua vida, as relações, quem sabe até ter um novo amor na vida. Então, assim, ó, se as coisas não estão evoluindo ao longo de algum tempo, olha, pode ser que tenha se estabelecido o que se chama, assim, em psicologia, um luto complicado. Quer dizer, um luto... Vou fazer uma analogia, uma comparação. Um luto complicado é como uma ferida que não cicatriza. Tá? Então, se essa ferida não está cicatrizando, está demorando demais, alguma coisa está acontecendo, porque qualquer ferida vai cicatrizar em algum momento. Umas são mais rápidas, quem tem diabetes demora um pouco mais, quem é fumante demora um pouco mais, se a ferida é na perna demora um pouco mais. Então tem tudo isso, mas essa ferida tem que cicatrizar. Se a ferida não está cicatrizando, valeria a pena consultar um profissional da saúde para ver o que pode estar em jogo, o que pode estar dificultando, assim, ó, porque é interessante. Eu não sou espírita, mas eu vejo que o espiritismo tem muitas ideias positivas, no sentido de que se você não está bem com aquela perda, se você não está conseguindo assimilar isso ao longo de algum tempo, o seu ente querido que faleceu não estaria em paz, não estaria sossegado. Então, até para que possa deixar o seu ente em paz, que você possa seguir a sua vida, que você possa não ter um sofrimento exagerado. Mas assim, vários meses, 1, 2, 3 anos, é um período esperado para que essa dor diminua. Eu lembro de uma senhora que, algum tempo atrás, uma senhora de bastante idade, ficou viúva, e ela me disse, tipo assim, Érico, dia 20 de novembro vai estar fazendo 1 ano que eu fiquei viúva, aí eu vou poder abrir as janelas de casa, aí eu vou poder usar roupa colorida, eu vou poder ir em festa. Então, interessante essa ideia, assim, para essa pessoa com mais idade, de uma outra geração, o luto tinha data de validade, o luto, isso, 1 ano, que era uma ideia antiga, que a pessoa teria que ficar reclusa 1 ano, reclusa no sentido, tu vê, ela me disse bem assim, não, eu não abro as janelas de casa, a gente não escuta música, eu não vou em festa, não se comemora, como uma forma de estar respeitando e de estar homenageando aquela pessoa que faleceu. Então, eu penso... E as pessoas, de modo geral, respeitavam a perda dessa pessoa também, né? De modo geral, as pessoas não a convidavam para momentos mais sociais, enfim, respeitando essa perda. Exato, vamos dizer, eram todos, digamos assim, eram acordos dessa cultura, respeitando aquele momento, que aquilo ali era o válido, era o aceitável. Hoje em dia isso está muito diferente. Hoje em dia, se a gente for pensar, a pessoa ficar em casa, reclusa, chorando, lamentando, eu acho que é até pior. À medida que a pessoa se sinta mais disposta, mais vitalizada, vai para a vida, vai caminhar, vai sair, retoma suas atividades. Temos outro ouvinte, Tibola? É o França que retorna, o senhor pediu mais detalhes. Ótimo, vamos lá, por favor, França. Bom, doutor. Eu Nogueira, natural de Palmeiras dos Missões, vivemos junto durante 18 anos. Sim. Quando fui trabalhar em Palmeiras, no Jornal de Palmeiras, sou jornalista, trabalhei inclusive na Natura 4 anos. Então daí a gente se conheceu em Palmeiras e começamos a viver junto em 2008 até o dia 31 de outubro, quando ela faleceu, vítima do câncer. Bom, o que me motiva hoje, que o senhor perguntou? Perfeito. Lá no Gaúcho, brilhando. Então, é claro que convivendo na mesma casa, eu praticamente abandonei essa casa durante o último mês de outubro, porque eu estive direto no hospital, então 24 horas ao lado dela. Então agora, em outubro, agora em novembro, desculpe, voltando para casa, né? Estando direto aqui em casa. Então o que me motiva é os nossos animais, né? Para mim não são animais, nossos gatos e cachorros, que ela gostava demais.
Inclusive, eu contava uma história dela no hospital quando ela estava já começando a agonizar. E ela adorava ouvir essa história mesmo, não falando, né? Eu estava na morfina e no oxigênio. Ela adorava ouvir essa história e mostrava um sorriso. Eu dizia que lá no hospital, embaixo da cama dela, estava o Sheik, o Chiquinho e o Sultão. São 3 cachorros que nós temos. E que a Branquela, que é uma gata branca, né? Que a gente diz a nossa gata lemoa, a Branquela veio atrás dos cachorros e pulava a janela para estar do lado dela. Ela adorava ouvir essa história. Ela modificava a expressão, ela quase sorria, porque a pessoa ouve bem, né? Ouve tudo que falam ao lado dela. Claro. Então, assim, os nossos gatos e cachorros são uma motivação para continuar vivendo. E os planos que a gente tinha, né, que foram interrompidos assim, lá no dia 20 de outubro, quando o SAMU levou ela pela última vez para o hospital, ela não voltou mais. Então, assim, a gente tinha muitos planos, e esses planos eu vou tentar, na medida do possível, continuar com eles e sempre ser uma forma de homenageá-la onde ela estiver. Porque até agradeço aqui o corpo clínico, né, do HC, porque na reta final aliviou as dores dela, né, pelo menos então as dores que eram terríveis, porque o câncer é uma doença terrível, né, e eu tive noção agora da quantidade de gente da cidade e região que tem essa doença vendo a oncologia ali do HC. É impressionante o número de pessoas que estão com essa doença. Inclusive pessoas bem jovens também estão vitimadas com essa doença. Agradeço a vocês do espaço, agradeço a vocês, Tibola, agradeço a você, doutor, pelo espaço que me deram. Isso é sempre uma forma de desabafar de forma assim coletiva. Obrigado. Não, o agradecimento, França, é nosso, porque isso que tu estás passando, né, muitas pessoas já passaram e infelizmente outras tantas vão passar. Então isso é algo esperado na vida. Em algum momento da vida a gente deverá passar por isso. Isso é um dos riscos da gente seguir vivo, de estar vivo, e isso é uma das situações que nos geram medo. Agora, que legal essa conexão que tu fazes com, né, a família de 4 patas. Eu também gosto muito de cachorro, tenho um afeto muito grande, eu cuido, enfim. Que bom, então tu tens a família de 4 patas para cuidar e poder tocar a tua vida adiante. Agradeço a tua disponibilidade, abrir o teu coração e vamos seguir a caminhada. A vida é isso, a vida é uma caminhada, o importante é a gente poder seguir caminhando. Vamos para o intervalo, Tibola? Pode ser um intervalo rápido então, 8h37, 23 graus, fique ligado, já voltamos. Enquanto a rádio está no intervalo, nós aqui seguimos falando com quem nos acompanha direto no Instagram. Que belo depoimento do França, né? Um depoimento sensível, falando de algo tão delicado, né? Uma outra pessoa me perguntou aqui, vamos ver se eu encontro na sequência. O Fernando, acho que se o luto pode causar depressão. Sim, vamos dizer, se a pessoa tem uma predisposição, tem uma história familiar para ter depressão, ou já teve um quadro depressivo em algum outro momento da vida, existe chance sim de desencadear um quadro depressivo. Agora, se esse luto se torna complicado, se as coisas não se resolvem, se essa ferida não cicatriza num determinado tempo esperado, né? Se essa ferida se recusa a cicatrizar, quem sabe essa pessoa pode estar entrando num quadro depressivo. Eu já vi algumas situações mais complexas, onde envolvem principalmente perda de filhos
filhos jovens, que os pais mantêm o quarto inalterado, roupas, cama, roupa de cama, mantém o quarto inalterado, quase como se fosse um santuário daquele filho, às vezes por anos a fio, décadas a fio, como se fosse um desejo, uma expectativa de que em algum momento aquele filho possa voltar. Então isso reflete o quanto é difícil assimilar certas situações e principalmente a perda de filhos é algo enlouquecedor, né? Uma perda de filho por acidente, por um câncer, por suicídio, pior ainda. Então a perda de filhos é algo muito difícil da gente assimilar. Vamos ver, uma outra ouvinte que está nos acompanhando perguntou sobre o TDAH no adulto. Tá, deixa eu estou procurando. Isso, a Camila Morelli pergunta: TDAH descoberta na vida adulta. A medicação nos auxilia nos sintomas? Muito bem, Camila. Assim, ó. O TDAH, que é seria o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, o que acontece? A gente tem uma parte do lobo frontal do nosso cérebro, que é o chamado giro pré-frontal, que é onde tem o comando do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas ações. E as pessoas que têm hiperatividade, impulsividade ou desatenção, parece que nasceram com esse freio desregulado, como assim, essa área do nosso cérebro estaria hipofuncionante, funcionando pouco. E aí os estimulantes, tem metilfenidato, tem lisdexanfetamina, tem atomexetina, tem alguns medicamentos, né? Esses medicamentos têm que efeito? Esses medicamentos eles têm um efeito estimulante. Tá, mas de que forma que um remédio estimulante deixa alguém menos agitado ou mais concentrado? Mas é justamente isso. Essas pessoas que têm essa área, digamos, hipofuncionante, tomando o remédio ativa o funcionamento dessa área e aí regula o freio, né? Esse freio, e aí a pessoa pode deixar de ter prejuízo na atenção, na concentração, na impulsividade, no seu comportamento e assim por diante. O nosso querido professor José Júlia Buchaim também entrou na live agora, Tibola. Querido professor Zé Júlio, né? A Edneia Long está dando a honra da presença. Daqui a quanto tempo a gente volta, meu amigo? 2 minutos. Não, nem temos tempo para seguir conversando com o pessoal, né? Então, assim, pessoal, essa questão do luto que eu comentava, eu acho que é um assunto que veio a calhar pela proximidade do finados, é algo muito importante, porque, como nos diz o França, a vida dele parou no tempo agora e não tem como ser diferente. Mas se a vida do França seguir desse jeito daqui a 5 anos, o França não está bem, sabe? Então, assim, por algum tempo, a gente pode esperar, dar um tempo para que essa ferida, essa dor, essa tristeza, esse vazio vai sendo amenizado, vai sendo assimilado. Mas se isso não acontecer, por que isso parou no tempo? Por que não está evoluindo? Uma das complicações do luto pode ser essa, né? Por exemplo, que nem o França nos contava, mas se a minha mulher faleceu, como é que eu vou ter direito de seguir vivo, de brincando com os nossos animais, de trabalhar, de passear, de aproveitar um lindo dia, de poder visitar as pessoas? Então, às vezes a gente fica num conflito de lealdade, como se estar melhor, aproveitar, se divertir, passear, como se aquilo pudesse ser um tipo de traição, um tipo de desrespeito ao falecido, como se por carinho ao falecido, por lealdade, a gente tivesse que seguir assim enlutado quase que por uma vida toda. Então isso é importante ficar atento para que o luto não nos paralise e o luto não interfira demais na nossa vida. Quanta gente legal conectada aqui, a Carolina Sberci, a Jéssica Berlato, que bacana, o pessoal acompanhando a live aqui no Instagram,
O doutor Alexandre Menegatti, que honra, tá junto aqui com a gente. Já estamos voltando, Tibola? Tem ouvinte na linha? Calma que não voltou. Tem ouvinte na linha? Vai ter. Ótimo. 8 horas 43 minutos, 23 graus é a temperatura. Emoção, afeta o comportamento. Telefones 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Já tem ouvinte na linha. Pode ser, doutor Hélio? Vamos lá, só para localizar quem está chegando agora. Hoje a emoção, afeto e comportamento está diferente, no formato pergunte ao psiquiatra, tema livre. Por favor, participem, perguntem. Nós estamos aqui para bater um papo. Se a gente puder esclarecer, trazer informações, questionamentos, essa é a ideia. Vamos ao ouvinte, Tibola. Quem é que está na linha? Alô, boa noite, quem fala? É o Celso da Fátima. Diga lá, seu Celso, por favor. Eu que sou doente. Está doente o Celso? Tá. E faço tratamento. Qual é essa doença, doutor Celso? Esquizofrenia e epilepsia. Ah, tá. Você tem epilepsia e esquizofrenia, é isso? Que idade ele tem? É, E qual a sua idade? 59. 59 anos. E o senhor faz tratamento, tem acompanhamento médico? Faço tratamento e faço acompanhamento. Ótimo. E como é que o senhor está, Celso? Olha, doutor, depois de um princípio de AVC, que eu fiquei 11 dias no hospital da cidade, agora eu estou bem. Certo. Que luta a sua, hein, Celso? Porque esses dois problemas de saúde que o senhor nos relata são difíceis, são sofridos, trabalhosos, sabe? Sim, mas dia 9 de novembro, Acho que ele é viúvo, eu vou perguntar. fazem 5 anos que eu perdi minha mulher com 5 anos que ficou viúvo, olha só. E seu Celso, o senhor mora sozinho, mora com alguém, com algum familiar? moro sozinho. Mora sozinho. E me conta, como é que o senhor sobreviveu? Como é que o senhor se virou com a perda da companheira? Antes a gente estava conversando com o França, que perdeu a companheira agora no final do mês passado. Como é que foi para o senhor, assim, seguir essa caminhada sem a esposa? Olha, doutor Hector, eu tive que me virar. É mesmo. Que bom que o senhor está na luta, né? Está na luta, se recuperando de um AVC, tratando de tocar adiante a vida, cuidando da sua saúde. Que bom isso, sabe, Celso? E tu vê, o senhor está conectado aqui na Irapuru, atento, querendo saber mais da sua saúde, entender mais. É fiel a Irapuru. Não, e ele liga sempre, toda noite praticamente ele participa, enfim, pede música. Gosta do programa, né, Celso? Gosto. Olha só, o senhor quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, Celso? Doutor, veio o SAMU aqui na minha casa. Fizeram todos os exames na minha mulher. Sim. Não tinha nada. Bah. A pressão, batimentos cardíacos, estava bem. Quando eu levantei 1 hora para tomar chimarrão, Sim. estava dura. Barbaridade.
Celso, essas coisas, às vezes, a questão do coração, as pessoas morrem do coração de 2 motivos básicos, assim, principais. Quem disse isso foi cardiologista, até conversando aqui conosco no Irapuru. As pessoas morrem ou de arritmia, problema de ritmo do coração, que também é consequência de problemas circulatórios, ou outras vezes problemas circulatórios, dá um infarto, interrompe uma artéria, falta sangue. E às vezes são situações assim que são praticamente imprevisíveis, só se a pessoa vai fazer um exame muito detalhado do coração, mas às vezes a pessoa não tem sintoma, não tem dor no peito, não tem nada que identifique. Então, infelizmente, muita gente jovem acaba falecendo dessa causa, sabe? Mas eu fiz todos os exames no hospital da cidade. Pois é, tem coisas que ainda não se consegue evitar. Mas que bom contar com a sua participação, e olha que importante, assim, o senhor está ligado aqui na Irapuru, conversando com a gente, tem a companhia do Tibola, né, dessa equipe toda da Irapuru, que legal isso, né? Eu escuto sempre o seu programa, doutor. Ah, que legal! E hoje tu tá nos dando a honra da participação ao vivo, Celso. Que legal! Ótimo, então. Um abraço para ti, um ótimo final de ano e muita saúde, que o senhor possa se recuperar, Celso. Obrigado, doutor. Vamos lá, eu quero aproveitar. Um abraço. Isso. Tem a Jéssica Berlato, que é uma fisioterapeuta muito competente, muito querida. Ela traz uma pergunta assim, pode falar um pouco sobre a síndrome do final de ano? Sabe o que é isso, Tibola? Sim, já tratamos aqui, né? Onde as pessoas começam a pensar no que fez e no que vem pela frente. Pois é, bem legal essa pergunta que Depois nós temos mais ouvintes, mas pode ser. Isso, Jéssica, bem legal essa pergunta que tu trazes. O final do ano, a gente costuma fazer um balanço do ano, balanço da vida, do que aconteceu, do que não aconteceu, do que a gente queria que acontecesse, um balanço dos encontros e desencontros com a família, com amigos. Então, costuma ser uma época emocionalmente mais trabalhosa e, às vezes, até um pouco triste ou melancólica, quando as constatações que a gente faz não são exatamente as que a gente gostaria, né? Porque, vamos dizer, tem as promessas de ano novo, né, Tibola? É comum, né? Pula 7 ondinhas, come uva, usa roupa amarela, usa roupa íntima de tal cor, faz não sei o que, faz não sei o que. E as promessas que farão, né? Eu farei tal coisa diferente ano que vem. Eu vou emagrecer, eu vou deixar de ser sedentário, eu vou ficar mais em casa com a minha família, eu vou beber menos, eu vou deixar de fumar, sei lá, coisas do tipo, que é muito comum a gente fazer. Só que se isso é falado da boca para fora, não tem... a pessoa fala do desejo, mas a pessoa não está falando de um projeto, do comprometimento, né? Então, para algumas pessoas eu vejo, gostam muito, se preparam muito para Natal, enfeitam uma casa, gostam de juntar a família, amigo secreto, presentes, encontro, confraternização. Outras pessoas ficam tristes, desanimadas, abatidas. Isso tem muito a ver com a vivência familiar de cada um, com a história de cada um. Mas eu acho importante a gente respeitar como a outra pessoa gosta ou vivencia isso, né? Quem não gosta de fusarca não vai se divertir no Natal, que seja como um carnaval. Então, da pessoa poder construir o seu final de ano, construir a sua festa, a sua comemoração, confraternização, de um jeito coerente, de um modo adequado, porque senão tu corre o risco de comprar presente para quem tu não gosta, tu te endividar, tu fazer coisa que tu não pode, que tu não precisa, e aquilo virar um problema mais, nesse sentido. Eu não sei se eu te respondo, Jéssica. Temos mais ouvinte aí, Tibola? Vamos lá. Sim, temos ouvinte através do WhatsApp 991629943. Vamos colocar na ordem aqui. Sabendo que sempre tem a morte, tem o desencarne, a gente nunca está preparado para a morte.
Por que a gente não consegue assimilar isso? É o Marco Silva que mandou a mensagem. Bah, que bela pergunta, Marco. Marco Silva pergunta, mesmo a gente sabendo que a morte existe, por que a gente não está preparado? A gente não está preparado porque, vamos dizer, nós, seres humanos, para nos proteger de angústia, tristeza e sofrimento, a gente tem coisas que a gente tenta botar lá no fundo da gaveta. Fundo da gaveta no sentido de esconder, evitar, para não enxergar, não tomar contato, imaginando que assim a gente sofra menos. Agora, eu penso que, levando em conta a finitude, a vida fica mais fácil. Mas como assim a vida fica mais fácil? Sim, tu sabendo que tu tens uma expectativa de vida, que ao longo do tempo a tua saúde vai ficando prejudicada, que você passa a ter limitações, ainda que a gente possa ganhar experiência, maturidade, autoconhecimento e uma série de coisas assim muito valiosas podem acontecer ao longo do tempo, mas a nossa saúde, a nossa vitalidade fica sim prejudicada. Então eu penso que levar em conta a finitude, por mais angustiante que possa ser, eu acho que nos facilita para a gente ter uma vida mais real, a gente poder aproveitar mais, desperdiçar menos com bobagens, sabe, ter uma vida mais verdadeira. Então, tivemos exemplo com a pandemia, tivemos exemplo agora, dias atrás, com esse tornado que passou numa cidade vizinha do Paraná. Então, de uma hora para outra pode mudar tudo. O França falava da esposa dele que morreu de câncer, o nosso ouvinte Celso falou também que a esposa de uma hora para outra estava bem, de uma hora para outra faleceu. Então, a vida é assim, a vida é cheia de riscos, de uma hora para outra pode mudar tudo. Tibola, vamos seguir conversando com os nossos ouvintes. Então, assim, a gente sabendo desses riscos da vida, dessa instabilidade da vida, eu acho que isso pode nos atalhar. A gente pode, quem sabe, ficar de menos bobagem, menos ressentimento, mágoa com as pessoas. Acho que isso pode facilitar, tornar a vida mais prática no sentido perca menos tempo. Vamos lá, Tibola. Tem mais ouvinte? Alô, quem fala? Boa noite. Boa noite, Francisco Lagoa Vermelha. Francisco de Lagoa Vermelha, por favor. Que legal. É assim, eu estou escutando vocês e sempre que eu escuto vocês, vem quase um tema que eu já passei na vida, não sei se porque eu estou bastante velho também, é brincadeira, não sei se só 64. E eu perdi um cunhado há uns 15 dias atrás também, numa situação de um câncer também, um moço com 53 anos, mas um homem trabalhador, um homem que do nada, em 70 dias, o homem morreu. E a gente foi preparando, né? Eu até preparei minha esposa, meus cunhados aí, que a situação é por aí, né? Mas a gente não consegue entender. Ele mora do lado da minha casa, até agora eu estou olhando para a casa dele aqui, e parece-me que eu escuto ele tocar a gaita, eu escuto de vez em quando a gaita dele tocar aí na casa, e não tem ninguém na casa. Então é um fato que é difícil, sabe? A gente passa, mas não é muito fácil. Mas a explicação de vocês é muito interessante e me ajudou, viu? Me ajudou. Que bom, Francisco. O que tu trazes é assim, já se passou comigo também. Quando a gente perde alguém querido, fica aquela saudade, fica aquela falta. Eu lembro, assim, muitos anos atrás, uma pessoa bem importante na minha vida faleceu, assim, muito rápido também, de um câncer, e eu volta e meia tinha a impressão que enxergava aquela pessoa na rua. Eu estava caminhando e lá na frente, não, mas é o fulano. Então é uma mistura de saudade, de falta, desejo de reencontrar. Então tudo isso que ficava relacionado ao teu cunhado, gaita e outras situações de encontro, é esperado que isso vai vir, e é um sinal positivo. Não te assusta não, é sinal de que tu vai sonhar muito com ele, tu vai sonhar muito com essa situação. Isso faz parte de todo esse nosso processo normal e saudável, como eu disse, ajudando a cicatrizar essa ferida, que às vezes são feridas muito doloridas e feridas grandes, Tibola. Tá certo, senhor Francisco?
Tá certo, muito obrigado. Tá, um abraço pro senhor aí. E vocês me ajudam muito. Em várias noites que eu escuto na noite, todas as noites que vocês estão aí, eu escuto vocês. E você também, de bola, eu escuto na música, isso só me lembra, né? Ah, que bom. Vou lembrar mais do senhor aí então também. Esse dia senti falta de vocês que não estavam aí. Um abraço para ti, um abraço para o doutor e continue com esse programa que eu garanto que vocês ajudam a muita gente, viu? Tá bom, muito obrigado. E a nossa, né, doutor, digo nosso, que faço junto contigo, é a essência do programa, ajudar as pessoas, levar a informação, mas ajudar as pessoas a suportar os problemas da vida, as situações difíceis para melhorar, né? E Tibola, ajudar no sentido de esclarecer, de informar, trazer informações assim de qualidade, informações sérias, verdadeiras, sem fake news, sem atalhos, sem milagres. Então não tem como eu dizer para o França, não te preocupa, amanhã tu vai estar bem, semana que vem vai estar tudo em paz. Não, isso não é real. A vida é assim, tem coisas que são, infelizmente, são muito doloridas. Por isso tem um termo assim muito interessante que se fala hoje em dia, a positividade tóxica, que é aquilo, o excesso de pensamento positivo. Não, eu tenho que estar alegre, faceiro, eu tenho que estar feliz sempre, eu tenho que ser super otimista. Se eu for otimista, tudo vai dar certo. Não, mas a vida não é assim. A vida é uma pedreira. Mais ouvinte aí, Tibola? Temos mais um ouvinte aqui, sim. Vamos colocar no ar o Marcelo, que nos mandou uma mensagem, ouve sempre o programa. Diga lá, Marcelo, por favor. Boa noite, Bola e Érico. Assim, ó, quando vocês falaram ali cuidar os filhos, onde vai, onde foi, na avó, tio, eu não gostava disso aí, eu pegava e sumia mesmo, sabe? Eu aprendi a andar de bicicleta bem jovem, eu ia lá pra Carazinho, bicicleta sozinho. Até Carazinho de bicicleta? 10, 9 anos, qual pai vai deixar uma criança de 10, 11 anos ir de bicicleta? Daí os amigos do pai viram eu na estrada e falavam pro pai, ó, Vitor, que lá, não sei onde. Daí o pai começou a ver que não adiantava, né, ficar, né, cuidando, né, eu sempre fui assim, então eu criei essa coisa aí, pra dizer pro jovem, né, não vamos fazer igual, né, mas eu não gostava de ficar me mimando eu, não. Dá, tipo, parabéns pro programa. Que legal, Marcelo. Valeu, um abraço. Agradeço a participação. Vamos ao intervalo, Tibola? Vamos lá, intervalo rápido, já voltamos com mais emoção, afeto e comportamento. Isso, e aqui no Instagram seguimos com as pessoas que estão conectadas, trazendo as perguntas. A Fernanda Schaefer traz uma questão assim muito pertinente dos dias atuais. Quais são os principais sinais de que a síndrome de burnout está se agravando? O que é a síndrome de burnout? Para quem não sabe, para os leigos, né? A síndrome de burnout é um sofrimento, é um quadro clínico relacionado ao trabalho, ao desgaste, à exaustão, à perda de sentido do trabalho, à perda de motivação. Né? Então, é como se fosse um quadro depressivo ligado ao trabalho, de um desinteresse, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu não consigo, eu não volto lá. Então, se o trabalho começa a ficar muito pesado demais, desgastante, sem sentido, sem propósito, aquilo começa a te irritar, começa a te aborrecer, opa! O trabalho na vida da gente não precisa ser uma tortura, não precisa ser um inferno. Que nem eu estou aqui na rádio, no Instagram, conversando com vocês, faceiro da vida, dá um frio na barriga, às vezes, de começar, de fazer um programa, vamos dizer, solo, contando com a participação dos ouvintes, que nem hoje, mas eu estou me divertindo, me faz bem poder me sentir útil, de que eu estou colaborando, de que eu estou trazendo ideias, eu estou trazendo sugestões. Então, se você está começando a ter um sofrimento assim, fora do habitual, exagerado com o trabalho, abre o olho, pode ser que isso seja burnout, né? A avó gaúcha, me parece que esse o nome dela, ela diz que, olha, eu tomo 2 antidepressivos, não sinto vontade de viver, há 5 anos crise de tontura, estão me deixando sem vontade de viver, acho que já está na hora com 89 anos. Que legal, vó, a senhora já tem 89 anos dessa caminhada.
Agora, a questão da depressão tem como melhorar, talvez não tenha como ficar 100% bem, mas aí teria que ver que remédios a senhora está tomando, se dá para aumentar a dose, se dá para potencializar, se dá para usar outros esquemas. Então, se a senhora não está se sentindo bem, quem sabe busque ajuda de novo, bata numa outra porta para ver se tem como diminuir a tontura, ver se tem como diminuir a depressão e melhorar a sua qualidade de vida, né? Fernando está aqui sempre atento, Fernando Rocha, vamos ver quem mais aqui. A Luciana Torquato. Boa noite, doutor. Poderia me dizer como faço para lidar com as crises de ansiedade do meu filho? Luciana, teríamos que ver algumas coisas. Que idade tem o teu filho? O que tu chama de crise de ansiedade? Tá? Porque isso vai fazer diferença. Pode ser que a crise de ansiedade seja assim em relação a ir para a escola, frequentar determinados ambientes, tomar banho, enfim. Então teria que ter uma ideia se isso é uma rejeição, se o filho não está querendo ou se ele não está conseguindo. Uma coisa é não está querendo fazer os temas, ele não está querendo dormir naquele horário, ele não está aceitando abrir mão das telas. Então, isso é uma situação, vamos dizer, que pode ser negociada com limites, com combinações. Agora, se ele passa mal, se o coração acelera, se ele fica tonto, se ele tem falta de ar, aí pode caracterizar, vamos dizer, um quadro patológico de maior sofrimento, e esse maior sofrimento provavelmente demande uma ajuda profissional para se fazer um diagnóstico e que o teu filho possa ter um tratamento adequado. Fernando, depois que a gente vê isso, tem louça para lavar. A vida segue, tem louça para lavar, tem que tomar banho, fazer barba, lavar roupa, dar comida para os cachorros, limpar o pátio. Essa é a vida, né, Fernando? Vamos ver, a Fernanda Schaefer traz de novo a questão: qual é a diferença de síndrome de burnout, depressão e ansiedade? Pois acredito que varia de pessoa para pessoa. Não, Fernanda... o diagnóstico não varia de pessoa para pessoa. O que acontece? Tem pessoas, o burnout é uma série é um quadro clínico caracterizado, se tu fores pegar a informação no DSM-5, né, ou no CID-11, na internet certamente tem, a classificação internacional das doenças número 11, tu vai ver, eu não saberia te dizer exatamente quais são todos os critérios diagnósticos, mas cada patologia tem uma série de critérios que, para a gente poder dizer que aquela pessoa tem aquela patologia, a pessoa tem que preencher um número mínimo de critérios. Por exemplo, para poder dizer que alguém tem síndrome de pânico, tem que ter pelo menos 4 itens positivos do diagnóstico. Para poder dizer que alguém tem TDAH, dos vários itens que tem que ter pelo menos 9 itens positivos. Da depressão, pelo menos 6. Então, é assim, cada situação, cada quadro clínico, o que pode acontecer, por exemplo, hoje ainda atendi um pessoal muito querido, que a psicóloga insistiu que fosse consultar com um psiquiatra, a senhora estranhou muito, mas eu não estou deprimida, sim, mas não dorme, está sempre cansada, indisposta, com dificuldade de aproveitar a vida. Então, para ela, aquilo não era depressão, ela já estava acostumada, era tantos anos assim que ela já estava achando que é normal. Então, para cada um de nós, as situações podem se apresentar de um jeito diferente, não é tudo igual. Eu penso que eu te respondo assim. Vamos ver que legal. O pessoal está participando bastante. Tô de olho, Tibola. Legal. Mais perguntas aí, Tibola? Tem mais uma aqui. 2. Não, o pessoal tá bem atento, tá participando bastante. Você gosta? Não, tu vê, é um formato, é uma proposta de programa diferente, mas tem sido útil para algumas pessoas. A gente dá essa liberdade ou abertura sem ficar restrito a determinado tema, né? Claro. CRONS EPA O4382. Doutora Patrícia Pacheco, CRONS 18403. Programa Emoção, Afeto e Comportamento.
De volta, agora são 9 horas 8 minutos, 23 graus é a temperatura. Telefones 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. Também através do WhatsApp 991629943 e o torpedo 991629943, doutor Érico. A turma das 9, Tibola, tá chegando 9. Agora? Já estamos indo para a reta final do nosso papo? Papo, reta final, mas tem bastante gente ainda participando. O tempo voa, como diz o gaúcho? Verdade. Olha, eu vou te confessar, estou bem feliz de estar aqui contigo hoje. O senhor me fez falta os últimos 2 programas que eu não estava aqui. Semana passada eu tirei férias, aí tu estavas aqui semana passada, eu pedi que fizesse uma reprise de um programa, de uma conversa com o Dr. José Júlio, muito interessante, mas agora vamos tocar o barco, o senhor não vai me abandonar tão cedo? Não, acho que não. Então tá bom. Temos ouvinte, Tibola? Vamos lá, por favor. Sim, vou colocar aqui algumas perguntas. Primeiro, na verdade, é uma colocação, tá? O Giovanni aqui do centro diz assim: boa noite, Tibola e doutor, baita tema do programa, essa liberdade, enfim, parabéns. Também o outro ouvinte aqui diz assim: boa noite, uma das piores perdas para uma pessoa idosa é a perda da companheira ou companheiro. Quais seriam as suas indicações para que seja possível suportar essa perda? E depois, na mesma linha, vamos nessa primeiro, depois eu trago uma outra que é um pouco diferente, enfim, mas essa é a primeira. O idoso, perda do parceiro. Isso. Que coisa, né? É algo muito difícil porque se constrói uma vida toda ao longo com aquela pessoa. A gente conversava antes com França, que perdeu a companheira de 18 anos. Às vezes se perde, né, as pessoas que casavam mais cedo ou que têm casamentos longevos. Se perde depois de 50, 60 anos de casado. Então a vida desmorona por completo e a pessoa tem uma ideia mais clara, vamos dizer, da finitude, mas eu acho que tem um lado assim, vamos dizer, um consolo. Olha, eu vivi 60 anos com meu parceiro, construir a vida, se teve oportunidade de ter filhos, de ter netos, etc. e tal, da pessoa poder olhar para trás e ter orgulho da caminhada que fez. Eu não estou dizendo que isso vai aliviar a dor, mas a pessoa pode estar orgulhosa dessa construção, dessas conquistas e poder entender que, né, a nossa vida tem limite. E eu vejo assim, quando há uma morte de alguém com bastante idade, Tibola, bastante idade eu digo acima dos 80, 90 anos, é uma morte natural, uma morte mais tranquila, porque essa pessoa teve a oportunidade de ter uma vida plena, viveu bastante, viveu intensamente, se viveu melhor ou pior, não sei, mas a pessoa teve tempo para viver. É diferente quando se vê uma criança que morre por uma leucemia, é um jovem que morre por um acidente. Então isso é algo muito mais traumático e nos toca muito, porque essa pessoa foi privada de poder viver uma vida toda, de toda uma existência. Agora, o idoso, assim, eu vejo alguns idosos, as pessoas de alguma forma se conformam, outras pessoas conseguem, bom, agora que o fulano ou a fulana não está mais aqui, eu cuidei, eu acompanhei, eu estive junto, eu tenho oportunidade de ter um pouco mais de liberdade, ou de estar com os familiares, de estar com filhos, enfim, assim, de que a pessoa possa se sentir um pouco mais dona da sua vida, desde que entenda e que esse luto, essa tristeza não seja tão intensa e tão paralisante assim, sabe, Tibola? E tem mais uma colocação aqui também, que vai numa linha parecida. Deixa eu ver aqui onde é que está a pergunta, só buscar ela, que eu deixei para trás um pouquinho, porque na verdade pode ser algo que torne uma depressão, mas ele pede a percepção aqui, é o Augusto que está pedindo aqui a você, doutor. Se você, no teu consultório ou pelas conversas que você tem, já percebeu que a questão de depressão em idosos tem aumentado, diminuído, qual é a tua percepção? Tá, eu ainda estava lendo uma matéria muito interessante hoje, Tibola, que relacionava depressão com solidão.
Tá? E depressão com solidão, tá? Mas a solidão é algo do idoso? Não. O jovem tem tanta solidão quanto o idoso. Seja o jovem na adolescência, o adulto jovem, os índices de solidão podem ser tão grandes quanto. Os grupos minoritários também sofrem muito com solidão. Então, assim, agora, por que se estabeleceu e comprovadamente eficaz atividade para os idosos? Né? Por exemplo, DAT, CREAT, acho que o SESI tem maturidade ativa e outras tantas coisas. Se relacionam entre si também, né? Porque à medida que tu socializa, que tu sai de casa, que tu tens uma vida ativa, que tu faz conexões, tu te mantém vivo, tu te mantém ativo, conectado com projetos, com programas, com rotina, com horário. É o pior programa possível que alguém possa fazer para si é ter o sonho de se aposentar e ficar de pantufa em casa. Tá lascado. Quem se aposentar e ficar de pantufa em casa tá com a data de validade para vencer, porque aí a vida perde sentido, a vida perde propósito, você deixa de ter sentidos, desafios, planos, projetos e sonhos. Então, você pode até se aposentar do seu trabalho, mas para você se manter vivo, saudável, você tem que se arrumar ocupação. Isso independente da idade. Então, se a pessoa se aposenta da vida, olha, a pessoa está condenada a envelhecer mais rápido, a ter um declínio cognitivo mais rápido. Recordando, esse trabalho, Tibola, trazia um dado assim, de que quem vive numa solidão morre 10 anos antes. Quem vive em solidão, isolado, não interage, não participa. Então, é o mesmo efeito prejudicial de fumar. Então, em geral, quem fuma morre 10 anos antes por câncer. Então, quem vive numa solidão, não enfrenta, não luta, não se esforça para melhorar ou atenuar, também a pessoa tem esse risco de ter uma morte precoce ou ter uma perda significativa na sua qualidade de vida pelo isolamento. Mais ouvintes, Tibola? Temos sim mais um. Manda brasa, aqui, meu amigo. Deixa eu ver onde é que está aqui a pergunta do ouvinte. É o Paulo Roberto Guarente, lá de Mato Castelhano, mandando mensagem aqui. Boa noite, doutor Érico. Eu tenho muita falta de atenção. Tem remédio para isso? Eu te perguntei assim, falta de atenção, como assim? Meus pensamentos me tiram a atenção. Eu acho que ele quer dizer que, né, pensa coisas ruins, enfim, que acabam tirando ele da atenção que ele tem que ter no dia a dia, enfim, que acabam tendo algum distúrbio, né, no seu pensamento. Tem que ter um certo cuidado, Tibola e Paulo, né? Não é Paulo, isso. O Paulo, tem que ser um certo cuidado, porque tem um certo modismo com a tal da desatenção, com tal de remédio aí, a lisdexanfetamina, que é muito famoso, muito usado, comercialmente o Venvance. Porque, assim, hoje todo mundo tem desatenção. Algumas pessoas têm desatenção numa sala de aula, ou talvez 1 ou 2 alunos tenham desatenção, mas, assim, a desatenção, clinicamente falando, é uma dificuldade muito grande de se conectar com determinado assunto, manter a atenção, persistir naquilo ali. Então, algumas pessoas têm, não é tão comum quanto parece. Esse mundo digital, esse mundo imediatista, do fast food, é tudo rápido, sem paciência, para ontem. Se o arquivo demora para carregar, a gente já não quer mais saber, e coisa assim. Então, isso está estimulando assim, essa desatenção que a gente vai passando, a gente se conecta menos com as coisas. Então, teria que ver, fazer uma avaliação mais criteriosa. Na própria internet tem alguns testes chamados SNAP, S-N-A-P, que é um autoteste para ver se a pessoa tem diagnóstico de desatenção. E se tiver desatenção, procure um médico que pode lhe dar um tratamento específico. Agora, as pessoas me dizem, muita gente acha que tem desatenção, mas é que assim, é trabalhoso a gente estudar.
a gente prestar atenção em determinadas coisas, ver uma televisão, um filme que a gente gosta, um game, mexer no celular, isso não dá trabalho, isso é prazeroso. Agora, se conectar com um assunto complexo, um assunto difícil de entender, que a gente tem que pensar, que a gente tem que repassar, é muito trabalhoso. Isso não é desatenção, isso é esforço mesmo que a gente tem que fazer, Tibola. 9 horas 18 minutos, 23 graus. Por enquanto são essas as mensagens que temos na noite dessa terça-feira. A Viviane Pires traz uma outra questão. É normal sentir dor de cabeça constantemente por causa da ansiedade? Olha, Viviane, tu já está respondendo. Então, assim, ó, se tu tens muita ansiedade, a maioria das cefaleias, os neurologistas dizem que são cefaleias tensionais. Como assim? Ligada à tensão, pode ser que seja ligada a muita preocupação, a insônia, uma série de coisas. Então, se tu tens tido muita dor de cabeça e está ligado à ansiedade, olha, você tratando a ansiedade, certamente você vai ficar melhor. A Luciana eu já tinha respondido como lidar com a crise de ansiedade do filho, tinha dito para ela que a gente teria que ver que tipo de crise de ansiedade, para ver se... Opa, o Caio aqui nos pergunta como faço para parar de usar cocaína, Tibola? Esse é um problema mais complexo. Caio, vamos dizer assim, ó, vamos ver se eu consigo te responder de um jeito sintético, que esse é um assunto para dar muito pano para manga. Primeiro, tu me fala assim, usar cocaína. A grande maioria das pessoas que usam cocaína não consegue usar cocaína eventualmente, e isso tem a ver com o perfil da droga. Quando se usa, tem um certo efeito, passou o efeito, fica um certo desconforto, e esse desconforto se ameniza com a volta do uso. Então, isso faz com que a pessoa desenvolva uma dependência. Agora, o primeiro passo é poder entender, olha, eu tenho um problema de saúde, isso não é necessariamente uma escolha minha, é algo que eu dei o azar, eu experimentei, eu gostei, eu me senti bem. Esse é um dos problemas, Tibola, que é o risco de experimentar droga. Porque dá o azar, tu não tá legal, tá desanimado, tá ansioso, tá desmotivado, tu experimenta uma maconha, tu experimenta uma cocaína, crack, bala, qualquer porqueira que tem por aí em qualquer esquina, se tu usa isso aí, mas que legal, aquela tristeza, aquele desânimo que eu tava, parece que resolveu, você começa a usar isso como automedicação e depois para se livrar disso é complicado. Então, assim, Caio, tem Narcóticos Anônimos, que é um grupo de autoajuda que ajuda muito, tem Narcóticos Anônimos através da internet. Então, assim, ó, um passo no sentido desse autoconhecimento, se de fato tu tens uma dependência, entender que é uma dependência, que é um problema sério, que tu pode monitorar isso, é como alguém deixar de fumar, é como alguém emagrecer, é uma mudança de hábito, é algo bem trabalhoso, mas tendo consciência disso, se programando, se preparando, tendo disciplina, se consegue fazer essa mudança. Um jeito muito simplório de dizer isso é, por exemplo, tem que mudar de dependência. Como assim? Eu tinha dependência da cocaína, agora eu tenho dependência da minha bicicleta, eu tenho dependência da academia, eu tenho dependência da minha religião. Quer dizer, de tu trocar de hábitos, tu trocar de envolvimentos, de comprometimentos, preencher a tua vida de um outro jeito, isso costuma, se não resolver, pelo menos isso costuma ajudar. E, doutor, para essa questão, tem medicamentos, enfim, que são eficazes para auxiliar, para ajudar? Importante pergunta, Tibola. Tem remédio que ajuda a diminuir a fissura, que ajuda a diminuir a ansiedade, etc, etc e tal. Tem remédio que ajuda, está sendo testado uma vacina para cocaína. Imagina que beleza se tiver uma vacina que a pessoa usando não tenha mais vontade ou perca o efeito da cocaína, da maconha, do álcool. Então, assim, ó, não tem um remédio ainda
Quem sabe até venha a existir em breve um remédio acessível para tirar essa vontade, essa falta. Ainda não temos um remédio, mas se tem tratamento. Então, estou falando Narcóticos Anônimos, que é um grupo de autoajuda, tem em Passo Fundo, tem em vários lugares do Brasil, presta um trabalho muito bom. Tem o Naranon, que é um grupo de familiares também, pai, mãe, irmãos, esposa, podem ir lá para se orientar. Então, o mais difícil, Tibola, é a pessoa ter essa consciência de que ela tem um problema de saúde e, a partir desse problema, olha, eu vou me comprometer. Quer dizer, eu tenho um problema, sim, eu sou vítima. Sim, mas você pode deixar de ser vítima, você pode assumir o protagonismo e dizer, eu quero mudar isso, eu não vou ficar botando a culpa, porque o meu pai saiu de casa, porque a minha mãe gostava mais do meu irmão, porque não sei o que. Sempre a gente vai ter um pretexto, uma justificativa para as mazelas da vida da gente, mas se a gente não assumir, a gente não vai conseguir modificar a vida da gente. 9h23, 23 graus, vamos lá que tem mais ouvinte através do WhatsApp. Boa noite. Eu me aposentei e continuei fuçando, como diz o ditado, na parte do dinheiro, e não parei até hoje. Estou fechando 72 anos e a minha previsão não é para ficar parado. Eu pavor de ficar em casa sentado. Quer me deixar nervoso, estressado, é ficar em casa parado. Tem que fazer alguma coisa que fazer. Se não quiser, eu fico louco. Entendeu? Tem que trabalhar, se aposentou, tem que continuar funcionando. Trabalhando, fazendo qualquer coisa. Como é o nome dele? Para não ficar parado. Se ficar parado, bate para 10. Verdade, seu Paulo Martins mandou uma mensagem aqui. Que beleza, hein, Paulo? Que vitalidade. Não dá para ficar parado, ele tem que ficar fuçando. Fazia tempo que eu não escutava essa expressão. É verdade, né? Tem que ficar fuçando, tem que ficar na lida. Isso é vida. Pessoal, o nosso corpo, ele não foi feito para ficar no sofá. Como dizia o Didi, da poltrona. O nosso corpo não foi feito para ficar na poltrona. O nosso corpo é uma máquina com um monte de músculo, um monte de osso, que se ficar na poltrona ele vai enferrujar, ele vai atrofiar e aí cada vez vai ser mais difícil se movimentar. Então você tendo saúde, você tendo projetos, programas, envolvimento, você vai envelhecer muito melhor, com mais prazer, com mais saúde, com mais qualidade de vida. Parabéns, Paulo. E tem aquela história, né? É óbvio que pessoa com 70, 80 anos não vai ter a vitalidade de um de 20. Agora, tem como se manter ativo com 80 anos, com 90 anos. Eu tinha o meu avô com 80 anos, que ele morava, ele e a minha avó, tá? Isso com 78, 80 anos, os dois ainda faziam. Eles eram ativos na roça e tal, moravam a 2 quilômetros lá de Davi Canabarro, no sentido de quem vai a Siria, e eles... moravam sozinhos os dois e eles gostavam de ir a pé para a cidade. Tá? 2,5 km mais ou menos era o trajeto. E eles iam pelo menos 2 vezes por semana a pé. Primeiro na quarta-feira para ir no Clube do Idoso. Eles iam a pézinho os dois. Olha só que legal. Às vezes, aí quando estamos mais cansados, quem sabe no meio do caminho tinha um filho, que é o meu tio, paravam ali, hoje estamos cansados, aí levavam embora. Mas normalmente eles iam e voltavam 2 vezes por semana. Lidavam na horta, lidavam com o parreiral, lidavam também com a questão de criação de galinha, uma boa horta, sempre fazendo uma coisinha ou outra com um bichinho e outro para cuidar, se manteram ativos os dois. Infelizmente os dois já partiram, mas eram ativos assim. Partiram, sabe? Com que idade, Tibola? O meu avô tinha 82 e a minha avó 87. Beleza, uma vida plena, né? Isso. Mas é assim, eles trabalharam a vida inteira na roça, enfim, nunca pararam, sabe? Eles levantavam, tinha aquela rotina de levantar cedo, levantavam, tomavam café da manhã, escutavam rádio pela manhã, lá pelas 8 horas, tinham o que fazer. Até perto do meio-dia, eles tinham a obrigação. À tarde era um pouco mais tranquilo agora. De manhã era tinha a sua rotina. A rotina de trabalho. Porque, Tibola, a gente conseguindo trabalhar, conseguindo dar conta da rotina, a gente se sente bem, se sente apto, se sente competente,
as pessoas sofrem e ficam mal quando não conseguem seguir a sua rotina. Aí eu encaixo com a pergunta da Fernanda. A Fernanda pergunta assim, em que momento o cansaço deixou de ser normal e virou um pedido de socorro que eu ignorei? O que eu digo para as pessoas? Quando a gente está cansado, e que isso pode acontecer, quando se trabalha muito, quando o ritmo está muito puxado, olha, uma noite boa de sono, 2 noites boas de sono, um final de semana legal, um feriadão, a gente recarrega a bateria. Tá? Quando o cansaço, a gente recarrega a bateria. Agora, quando há uma falta de energia, tudo é muito difícil, custoso, sem graça, com muito esforço, opa, isso não é cansaço. Aí é falta de energia, que em geral falta de energia está ligado a um quadro depressivo. Então, se você vem de arrasto, a vida não está boa, tudo está cinza, parece que nada vale a pena, o programa menos pior de quando a gente está mal é ficar deitado, sentado, me deixa em paz. Opa, se você está assim, não é cansaço, tem grande chance, se não for um hipotireoidismo, uma anemia, alguma alteração orgânica, que é menos provável, mas que o seu corpo possa estar pedindo socorro e vai em busca de socorro. Atenda o seu corpo, cuide bem do seu corpo, vai fazer uma consulta com o seu médico para fazer uma avaliação do que pode estar acontecendo. Tem mais um ouvinte que faz uma pergunta, né? O Zé manda a pergunta aqui, o seguinte: doutor, usei bupropiona e fumazil para deixar de fumar e me fez efeito contrário, deu mais vontade, isso está certo? É o Zé que está ligado conosco aqui no centro. O Zé. É o José. O fumazil, eu não sei o que é isso e agora eu não vou poder olhar na internet o que é isso. Agora, o que acontece? A bupropiona é um remédio bem legal, é um remédio que ele diminui a vontade de fumar. Eu vou ler para ti rapidamente aqui. Ó. Fumazil é um medicamento hemoterápico ou suplemento alimentar indicado para auxiliar o tratamento para parar de fumar. Ele atua na redução do desejo de fumar, controle da ansiedade... Mas qual substância será que é? Fumazil é um nome comercial. Tá, mas não vem ao caso. Mas assim, ó... mas é homeopático, tá? Pela informação. Ah, tá. Eu não tenho nada contra remédio homeopático, pessoal, mas assim, a minha reserva, o meu receio com remédio homeopático, que na minha percepção, na minha prática, eles são menos potentes e menos eficientes que os outros medicamentos. Então, assim, ó, a bupropiona diminui o apetite pelo cigarro? Sim, diminui o apetite pelo cigarro, pode diminuir o apetite por comida, pode diminuir o apetite por bebida, ok? É diminuir, não é deixar de ter apetite. Às vezes o que pode acontecer, Tibola, é assim, a pessoa começa, como, não, eu vou fazer regime... e começar na segunda-feira, mas que fome que eu estou tendo. Então, às vezes, a pessoa começa a pensar em fazer aquilo e se envolver com aquele projeto e acaba despertando mais fome, mais vontade de fumar. Talvez a culpa não é do remédio, eu acho que faltou preparação ao nosso amigo Zé. Né, Tibola? Tibola, enquanto tu vê do ouvinte, a Luciana volta a perguntar assim: a crise de ansiedade do meu filho é muito forte, ele já tentou suicídio, se joga no chão, se bate, sente falta de ar, dor no peito. Luciana, o teu filho, independente da idade que tem, ele está sofrendo muito. Essas crises, vamos dizer, é um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Então, o teu filho, se não está recebendo o atendimento, o teu filho precisa de ajuda, precisa de atendimento, porque isso tudo, vamos dizer, não é fingimento, não é manha, não é um teatro, é um pedido de socorro. Me acudam que eu estou muito mal e não sei o que fazer com o que eu sinto. Tá, Luciana? Dentro do que tu me disse, o que eu posso concluir é isso que eu te repassei. Mais alguma coisa ou já estamos... Vamos lá. Mas vamos fazer hora extra hoje, de bola? Um pouquinho, dá tempo. Hein? O último ouvinte aqui vai falar conosco. Falou quem fala? Boa noite. Boa noite, é o Adelir Montanheiro aqui do interior de Charrua. Seu Adelir Montanheiro, o senhor me falava agora há pouco aqui ao telefone, fora do ar, que o senhor concorda com esse ouvinte aí que antecedeu, enfim, falando sobre que a vida de aposentado não é para parar tudo, é para continuar, é isso? Eu digo assim, por exemplo, eu tenho amigos e parentes que moram na cidade, um museu mora afastado de Charrua 7 quilômetros, sabe?
E daí eles vivem me dizendo para mim me mudar da cidade, que tem uma vida mais tranquila, melhor, né? Mas eu, embora sendo viúvo há 12 anos, vamos dizer, com quase 72 anos de idade, ainda eu vivo muito feliz aqui no meu cantinho. O senhor vive? Eu acho que está muito certo, doutor Érico, ali vamos dizer que a pessoa, vamos dizer que se acomoda, ela tem um prazo de validade vencendo logo aí na frente. É verdade, concordo também. Sim. Digo eu assim, que quem por exemplo, tem problema, vamos dizer, de viver meio sozinho assim, o conselho que eu daria é procure fazer o máximo possível para não ficar desocupado. Se ocupar com alguma coisa, bem que o Tibola falou que a vitalidade que a gente tem quando tem 20, 30 anos não é a mesma de quando tem 70, 80, né? Claro. Mas de acordo com a idade, vamos dizer, a gente pode dominar o limite, né? Mas o que o senhor faz na lida aí durante o dia para se ocupar? Por favor, resuma pra gente aí. Eu até, vamos dizer, até há pouco tempo atrás, eu ainda trabalhava, vamos dizer, tudo braçal, assim, a roça longe, 1,5 km, até mais, né? Tudo braçal, pulverizar costalo, ou lavrar com os bois, vamos dizer, nas ladeiras, no lugar ruim. É puxado, hein? Puxar o milho nas costas com o cesto até a carroça, e agora, vamos dizer, eu arrendei a terrinha que eu tenho ali, ela é 5 hectares mecanizado, né? Sim. Mas daí eu fico mais por volta da casa, assim, vamos dizer, mas não deixo de ir para a roça, vamos dizer, né? Claro. Eu continuo assim, não com a mesma, vamos dizer, com a mesma atividade como antes tempo, né? Claro, mas é normal. Na medida do possível, eu parado não fico. Parado eu fico enquanto Tá, não. mas por que não tem por que o senhor deixar de fazer o que gosta? Cuidar da sua horta, ou cuidar do algum bichinho tem lá? Cuidar do pomar, ter cachorro, galinha, se for uma vaca de leite, um porquinho, sei lá o quê. Para que vai para a cidade? Para que teria que mudar a vida se está em paz lá? A cidade é barulho, é fumaça, é buzina, é moto de cano aberto, é um monte de coisa. Se tem sossego lá fora e vive bem lá fora, e se o senhor tem autonomia, se toma banho sozinho, se alimenta e etc e tal, ótimo, deixa assim, não arruma problema, Adelir. Deixa quieto que a vida tá boa. Eu fico agradecido pelo complemento que você faz, né? Eu adoro muito o programa de vocês. Só que nem sempre eu consigo ligação porque eu não tenho sinal de internet aqui onde eu moro. E daí a ligação convencional ainda por completar a dificuldade, o lugar é baixo e é ruim o sinal da ligação, né? Mas então o senhor nos ouve pelo FM 102.5, hein? Eu, por exemplo, vamos dizer, eu ocupo tempo, vamos dizer, com algumas coisas assim de roça, horta, galinha, até. Eu tenho meus gatinhos, né? Gosto muito de mexericar em drogaiada, assim, seja parte elétrica, mecânica, qualquer coisa, eu vivo usando. É um faz tudo. Tá bom. E o seguinte, o senhor gosta de futebol ou não? De acompanhar futebol? Eu gostava muito quando era mais moço, mas quando eu tinha 44 anos devido à precariedade da saúde da falecida minha mulher, né? Eu tive que desistir de acompanhar o pessoal, né? Mas e acompanhar o futebol assistindo? Grêmio, Inter, algum time, o senhor gosta? Mas olha, eu televisão até nem gosto de assistir, eu gosto muito do rádio, eu sou doente para rádio, sabe? Ah, tá certo então. Então tá, mas um abraço pro senhor aí, quando quiser participar, fique à vontade. Sempre que tiver sinal compatível, é um prazer, vamos dizer, entrar em contato com o pessoal da Rádio Irapuru ali. Tá bom então. Seu Adelir Montanher, lá de Charrua. Isso. Tu vê que legal, né, Tibola? Então, eu Um abraço pro senhor. Seu Adelir de Charrua. Vocês também da mesma forma, Tibola e Érico. Beleza. Olha como a rádio atinge a nossa região, é Charrua, é a Lagoa Vermelha, o França, eu não sei se ele mas acho que tiveram outras pessoas do interior, que beleza isso, né? Muito bom, né? E as pessoas, eu acho que não estão escutando pelo aplicativo, não é pela internet, é pelo sinal da antena. O seu Adelir aqui frisou que escuta pelo FM lá no interior de Charrua,
E né, não é sempre que ele consegue ligar, mas quando consegue, participa aí. Tibola, vamos ter que ir deixando por hoje, o papo tá bom, Deixar tu assim, vê, esse formato de vez em quando a gente fazer é bem legal, porque deixa aberto, deixa um tema livre, e os ouvintes trazem as questões, a gente debate, e pelo jeito foi bastante proveitoso. Acho que uma vez por mês, cada 45 Alguma coisa dias, assim dá pra gente adotar esse formato, né? Verdade. Legal, Tibola e ouvintes, uma ótima semana a todos. Semana que vem vamos estar de volta com um outro programa bem interessante. Uma ótima semana a todos. Valeu, um abraço, fique ligado, já eu volto com